Entendendo a Bíblia em boa companhia, com alegria completa, é o tema apresentado por João em 1 capítulo 1, verso 4. Veja o tema proposto por ele. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Ele está falando de alegria completa. Ele foi um discípulo de Jesus. E para isso, eles têm a promessa, a aliança feita por Deus como testemunha. Ele testemunhou, ele tocou, ele viu, ele seguiu o mestre e por isso viu que seja nos momentos difíceis, nos momentos de tortura, nos momentos de agrura, seja no momento de euforia, de grandes milagres, um sentimento de fé não é efêmero, é firme, o firme fundamento, é uma aliança perfeita entre Deus e o homem, indissolúvel, porque nós vemos que João foi um seguidor de Jesus e ele testemunhou. Veja o que ele diz no verso 3 do capítulo 1 de 1 João. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Escrevemos estas coisas para a nossa alegria seja completa. É o tema que ele traduz para os próximos versos que posteriormente nós leremos. Posteriormente, essas considerações sobre o que é alegria na vida cristã. A alegria vem, portanto, de uma comunhão, de uma fé, não de um sentimento efêmero, passageiro ou barato, mas de uma confiança daquele que anda com Cristo, daquele que é seu discípulo, que é sua testemunha. Porque isso foi o que João se manifestou. Ele não foi fruto de sentimentos assim que passaram rapidamente. Ele dedicou a sua vida foi transformada de um pescador naquela maravilhosa obra do Espírito Santo, um escritor profundo, capaz de escrever vários livros, João, 1º, 2º e 3º, João, o Apocalipse, livros que levam a sua marca pessoal, não de uma pessoa sem preparo, mas de um letrado, uma pessoa capaz de construir quiasmos, aqueles textos difíceis de interpretação, ele os traz com uma vivência própria. É ele quem nos traz a sua experiência. E nós lembramos que João foi contemporâneo de Paulo, que escreveu o livro de Hebreus, lá no capítulo 11, verso 1 de Hebreus. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Portanto, a firme fundamento, a prova daquilo que nós não vemos, mas que temos como segurança, como prova para a nossa atitude. Veja, nós não estamos vendo, mas isso que não vemos é a prova que precisamos para termos atitude. Isso é fé. Uma fé que move montanhas, que Jesus disse, se vocês tiverem fé, dirão essa montanha, passa-te daqui para lá e lança-te no mar, e a monte assim acontecerá. A fé que leva pessoas a curar, a fazer milagres, mas o principal milagre, a vida transformada. A capacidade vem do Espírito Santo. É Ele quem opera em nós o querer e o efetuar. E pelas suas dádivas nos tornamos prodígios na mão de Deus. Como foi que aconteceu aqui com João? Um dos 12 primeiros discípulos de Jesus. Ele esteve presente desde o início do ministério, nos 3 anos e meio com Cristo. Testemunhou as maravilhas sobre Jesus. Esteve junto à cruz, no Getsêmani e na transfiguração. Nesses momentos em que ele contemplou toda a tragédia da vida de Jesus, ele contemplou a fé que o Filho do Homem, o Filho de Deus, tinha. Essa fé que lhe mantinha em pé, carregando a cruz, essa fé que lhe mantinha de joelhos diante do Pai, mas em pé diante dos homens, para vencer as tentações de Satanás e nos dar o livre-arbítrio. De novo, a recompensa. Pela fé alcançamos a graça do Salvador. E ele se manteve ligado ao Pai. E assim faz de nós suas testemunhas. Porque, como diz no verso 3 de João, 1 João capítulo 1, nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. No verso 1 ele repete o que diz lá em João capítulo 1. Veja, ele tem o mesmo estilo em seus livros. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Eu posso sentir, eu posso ver com os olhos da fé, apalpar com os olhos, com a minha mão eu apalpo também e sinto
pela fé a presença do Altíssimo. E é por isso que nós temos autoridade para proclamar o Evangelho. Não com aquele que não crê, aquele que duvida, porque Tiago já nos advertiu lá no capítulo 1, verso 5. Ele diz que aquele que pede tem que pedir com fé, com convicção. Porque aquele que pede sem fé é impossível agradar a Deus e é como as ondas do mar, efêmero e não pode alcançar coisa alguma. Isso é o que está registrado por Tiago no capítulo 1, verso 5. Nós, portanto, temos que caminhar com uma fé abundante, uma fé capaz de transformar, de mudar, de fazer seguidores para Cristo. Bem, nós vamos ler ainda no verso 5, esta mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Já não temos mais culpa, estamos purificados diante de Deus. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E agora aqui João começa a trabalhar uma mentalidade dual. Ele começa a comparar a primeira atitude sem Deus para com uma atitude com Deus. Ele fala a jovens, a crianças, a velhos, a idosos, e sempre fazendo a ponte nesse contrário, nessa ideia de opostos. Veja, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos. A verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. A sua palavra não está em nós. Mas no capítulo 2, ele vem e diz daqueles que estão em pecado: meus filhinhos, criancinhas, noutra tradução, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Opa, veja a contrariedade. Pecamos, não pequem. Agora ele vem e diz: não pequem. Escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo. E aqui ele pega a figura do Pai e do Filho e vai falar aos pais e aos filhos. Veja que lindo. Jesus Cristo justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Toda a alma deste mundo é alvo da salvação de Jesus. Foi salvo pelo seu sacrifício, mas nem todos se rendem a ele. Vamos vendo. Verso 3. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Que mandamentos são esses? São as ordenanças de Deus para nós, não só os 10 mandamentos, mas as ordens que ele dá para nós em todos os sentidos da vida, para sermos felizes, para traduzir alegria. O fruto de seguir a Jesus é a alegria. Veja. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, olha a contrariedade de novo, o que não obedece, que obedece a sua palavra. Nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Não cuideis que vim mudar a lei ou os profetas, eu vim aperfeiçoá-los, aprimorá-los. Foi o que disse Jesus. E aqui João está ensinando a mesma coisa. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como Jesus andou, como ele andou. Aqui nós vamos tendo certeza de que os mandamentos não foram abrogados, não foram alterados, mas mostrados como é que se cumpre, porque João, muito tempo depois da crucifixão, nos traz essa mensagem. Muito depois, já na nova aliança, temos ainda esta mensagem. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo. Olha a contrariedade de novo. Não escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. Portanto, o mandamento antigo, a lei mosaica, todas as ordenanças da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, de todo o Antigo Testamento, são os ensinamentos antigos que já estão dentro do nosso coração. Então, desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo. Olha, mas que coisa! Não lhes escrevo um mandamento novo, mas o que lhes escrevo é um mandamento novo. É a força renovada do mandamento dentro do caminhar com Cristo.
Aqui a gente pode compreender as palavras obtusas, aparentemente, de João, quando nós compreendemos que vocês têm, então, um mandamento antigo renovado, um mandamento novo. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele em vocês, pois as trevas estão dissipando e já brilha a verdadeira luz. O mandamento antigo estava obscurecido pelas práticas do tradicionalismo. Não havia mais sentido algum numa religião feita de aparências, numa fé que não tinha conteúdo, não se sabia a ponte, os homens estavam perdidos. É como também diz Tiago no capítulo 1, versos 6 e 7, dizendo que esses homens não conseguem coisa alguma de Deus, porque eles estão sem destino, sem rumo. Mas aqui o nosso rumo é Jesus. A palavra dele é o antigo mandamento que se faz novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês. Pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz odeia seu irmão, continua em trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Relacionamento entre irmãos. Nós devemos amarmos uns aos outros, como ensinou Jesus. Como é o resumo dos 10 mandamentos. Qual dos mandamentos é o mais importante? Perguntaram e Jesus respondeu: ama a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Nesses mandamentos tenho o resumo dos outros 10 mandamentos. É o próprio Jesus quem ensina. E João vai afirmando. Quem afirma estar na luz e odeia seu irmão, bem, agora ele vai falar aos filhinhos, às criancinhas, aqueles recém-conversos, aquelas pessoas que ainda estão no começo da vida cristã ou no começo da vida também aqui nessa terra. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados. Lá no começo ele fala: filhinhos, escrevo essas coisas para vocês não pequem. Capítulo 2, verso 1. Mas aqui ele fala: se vocês pecaram, seus pecados foram perdoados. Porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Pais, verso 13 do capítulo 2 de 1 João. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que desde o princípio, é o nosso Jesus. Os pais da fé, e também os pais na igreja, e também aqueles maduros na fé, aqueles que já caminham a caminhada cristã, aquele que é desde o princípio. Pais, eu lhes escrevo para que vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Coisa difícil, um jovem vencendo o maligno é a coisa mais linda, porque no clamor da juventude, as suas forças são, como diz o salmista, como uma flecha. Ele então é a força dos seus pais, é a força do evangelho que atinge o coração das pessoas com um verdadeiro caminhar com Deus. Filhinhos, repete ele no quiasma, eu lhes escrevo, verso 14, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Aqui o quiasma se completa. É o ápice da mensagem, erguendo João do meio do nada, como um anzol puxando homens para o alto e fazendo compreensão das criancinhas, dos filhos, dos jovens, dos pais. Se pecaram, se não se contemplam a Deus, todos pecamos, mas todos estamos diante da graça, renovados como que sem pecados diante de Deus, e se fortalece pela mensagem. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados. Que maravilha a palavra poderosa de Deus. Bem, nós temos que, toda vez que nós nos dedicamos a meditar na palavra de Deus, caminhando com Jesus pelo Getsêmani, pela sua caminhada carregando a cruz, pelo alvo rumo aos céus, eu vou ao Pai preparar-vos lugar. Nesses momentos você é vencedor, vence o maligno. Não é possível que Satanás tenha poder sobre você enquanto você pensa em Jesus. É o libertador, libertando no momento da agonia, no momento da dor, no momento do desespero, da tentação. Ele é fiel e justo, é o nosso companheiro, capaz de nos levar a uma vida maior de vitória com Cristo, seja pequeno, criança, jovem, adulto, pai, ancião, todos
caminhamos junto com Cristo na caminhada rumo aos céus. Eu entendendo a Bíblia em boa companhia com você diariamente, falando da alegria de servir ao nosso Deus. Não perca 5 minutos e entende o resumo desse programa que acontece um pouquinho antes, diariamente, para você curtir, compartilhar e seguir a nossa programação. Não se esqueça, ore por essa programação e por todos os que a seguem, para que o Espírito Santo faça de nós vencedores em Cristo. E é o que eu vou fazer agora, orando por nós todos. Pai Celeste, estamos diante de Ti, meditando na Tua palavra. Segundo seus ensinos, somos vitoriosos em Cristo. Dá-nos dessa força, dá-nos a vitória sobre o maligno e sobre o mal, cada dia vencendo o mal em nossa própria vida e multiplicando o bem no mundo. Abençoa os que estão participando, assistindo e todos aqueles por quem eles estão orando e compartilhando essa mensagem, para que essas pessoas sejam alvo do Santo Espírito, dessas sossegadas constantemente, até encontrarem conforto nos teus braços de amor. É o que peço e que nos dirija rumo aos céus, em nome de Jesus. Amém, Pai Celeste. Nós estamos, então, vitoriosos em Cristo. Eu aguardo você. Não esqueça, ore por mim. Estarei orando por você. Que Deus te abençoe.